repetir? Deus é bom e em todo tempo. Glórias a Deus. O André estava falando do Ativados, querido. O Ativados tem sido uma bênção, né? Desde quando nós chegamos aqui, nós participamos, eu acho que de todos, a não ser aqueles que nós estávamos viajando, né? E o Ativados tem sido uma bênção, né? E a nossa ideia de Ativados é também ativar você para produzir. Na nossa vigília, eu não sei se estava na programação ou se foi algo que Deus revelou no momento. A Yasmin fez uma convocação para nós orar para as pessoas que são inférteis, espiritualmente dizendo. Pessoas que não conseguem ter filhos na fé. Estava na programação? Não? Então foi uma revelação de Deus assim. E nós oramos, querido. Nós oramos, porque a nossa passagem na terra, ela precisa fazer sentido. Concorda com isso, sim ou não? Nós não somos o acaso. Nós não nascemos de um erro. Deus, ele nos projetou. Amém, queridos? Nós estamos aqui por um propósito. Por um propósito de Deus. E nós precisamos fazer cumprir esse propósito. E não existe um propósito maior do que gerarmos filhos espirituais. Não existe um propósito maior. Eu quero convidar você para fazer parte do Ativados, para fazer parte das células. Amém, queridos? Talvez você diz assim, pastor, mas eu moro longe. Eu entendo que você não consiga vir na célula, mas você precisa fazer parte de uma. Você não precisa ver todas, porque você mora longe. Mas você precisa fazer parte de uma célula. Porque se a igreja é em célula, e você faz parte da igreja, mas não faz parte da célula, você está fora do corpo, está fora da igreja. Então você precisa fazer parte de uma célula, mesmo que você não consiga ver todas as células. Liga para o seu líder, fala, ó, essa eu não vou ver, aquela eu não vou ver, aquela eu não vou ver também. Mas quando der, você vem. Não estou dizendo que você tem que estar em todas as reuniões, mas você precisa fazer parte de uma. Está entendendo, querido? Porque a igreja, ela é em célula. E se você faz parte da igreja, mas não está numa célula, então você está fora da igreja, está fora do corpo. Você não faz parte desse sistema. Eu vou te explicar, melhor ainda. Você conhece alguma célula fora do corpo que faça o corpo funcionar? As células que faz o corpo funcionar são as que estão embutidas no corpo. Sim ou não? Você precisa fazer parte de uma célula. Amém, queridos? Então faça parte de uma célula, venha no Ativado. Eu entendo que tem alguns irmãos aqui que moram muito longe mesmo. Por isso que eu estou dizendo, Deus nos deu graça. Eu vou falar para você o que Deus estava fazendo quando Deus trouxe você de longe para a nossa igreja. Eu vou falar para você o que Deus estava fazendo. Deus colocou, ó, nós temos membros em Colombo, nós temos membros em São José. Sim ou não? Nós temos membro no centro de Curitiba e temos membros em Piraquara. E Deus colocou a igreja no centro. Deus estava dizendo, está vendo esse raio? Vou entregar tudo para vocês. De norte a sul e de leste a oeste. Amém, queridos? Era isso que Deus... Presta atenção, nós temos membro em Colombo. E temos membro em São José. O Marcelo é de São José. E o Hudson, o Rafael é de Colombo. Eu sou de Piraquara, a direção. O Jonathan é do centro. Então Deus vai falar assim, ó, de norte a sul, de leste a oeste. Eu vou entregar para vocês. Amém, querido? Era isso que Deus estava fazendo. Nós precisamos entender, às vezes, o projeto de Deus. Queridos, esse é o terceiro mês que nós estamos trabalhando temas, né? Trabalhamos primeiro intimidade, o mês passado foi o mês de cura. E esse mês é mês de paternidade. Amém? Nós vamos falar sobre paternidade também, assim como foi no mês passado, que nós falamos sobre cura. Falamos de cura física, mas também falamos de cura espiritual. Esse mês nós vamos tratar também filhos biológicos. Mas também vamos tratar filhos na fé, filhos espirituais, filhos na fé. Amém, queridos? Nós vamos falar sobre isso o mês inteiro. Tá?
E no momento em que nós estamos falando de paternidade, de pai, nós vamos falar também de filhos. Porque todo pai, ele tem que ser filho. Antes de ser pai, ele é filho, sim ou não? Não tem como ser pai sem ser filho. Ele primeiro precisa ser filho, para depois ser pai. Amém, queridos? E nós vamos tratar essa área esse mês. Vamos falar sobre paternidade. Mas eu quero avisar as mulheres, porque talvez você pense assim, pastor, então esses domingos vai falar só sobre pai. Não, quando nós falamos de pais, nós falamos de pai e mãe. Quem aqui tem filho na escola? Quando eles falam assim, viu, eu preciso falar com um dos seus pais, quem é que aparece? Dificilmente o pai vai na escola, gente, é verdade ou não é? Bom, eu vou. Né? O Lucas já vai fazer 18 anos. E acho que as últimas 2 reuniões dele, o ano passado, quem foi eu. Né? Eu que fui lá. A Simone é bem presente, mas eu também tento ser bem presente na medida do possível. E se nós fôssemos, eu procurei até um modelo de pai para nós falarmos, um modelo, um camarada na Bíblia, que fosse um modelo de pai para eu falar, e eu encontrei vários modelos de pai. Modelos que nós podemos seguir e modelos que nós precisamos não seguir. Sabe, modelos que não são exemplo para os nossos dias. Por exemplo, quando nós falamos, eu até anotei aqui alguns, quando nós falamos de um modelo a ser seguido, olhamos para a paternidade de pai, olhamos para Abraão e Isaac. Abraão é um modelo a ser seguido, um modelo de pai a ser seguido. É um pai que o filho conhecia a intimidade dele com Deus a certo ponto. O pastor Douglas falou isso aqui. A certo ponto de quando Deus falou com o pai, Deus não falou com o filho. Deus falou com o pai, Deus falou com Abraão. Deus não falou com Isaac. E quando Abraão, ele vai oferecer o seu filho em sacrifício, o filho aceita de boa. Sabe por quê? Porque o filho sabia quem era o Deus em que o pai servia, que o pai conhecia. E por isso ele se permite ser entregue em sacrifício. A pergunta é, o seu filho conhece de fato o Deus em que você serve? Essa é a pergunta. O segundo pai, que eu anotei aqui, que nós não podemos tomar como exemplo para os nossos dias. Quando você olha a história de Davi e Absalão, queridos, não seja um pai como Davi. Davi foi um ótimo rei. Governou muito bem Israel. Fez o povo de Israel prosperar. Ser abençoado, mas como pai ele foi um fracasso. Davi, como pai, ele foi um fiasco. E quando você olha para a história de Jessé com relação a Davi, você vê que Jessé plantou essa semente. E quando Davi constitui a sua família, ele rejeita Absalão a certo ponto, deles terem uma reunião para alinhamento das coisas, e Absalão senta na sala e fica esperando o pai por um tempo. O pai chega, dá um beijo em Absalão e vira as costas e vai embora. Aí Absalão diz assim, vou tomar o reino de meu pai. Ele não merece ser rei. E aí começa a perseguição de Absalão contra Davi. É aí que começa. Tudo começa lá em Adonias, né? Tudo começa em Adonias. Amon, tudo começa em Amon. Quando Amon, ele sente uma atração pela sua irmã e mata a sua irmã. Mas estupra a sua irmã. Amon, ele sente uma atração pela sua irmã, ele estupra a sua irmã. E Absalão vai lá e mata Amon. E aí começa, pelo fato de Amon ter estuprado a Tamar, a irmã dele, você já conhece o nível da família de Davi. E aí Absalão diz, não, eu tenho que matar meu irmão, ele estuprou, eu tenho que matar Amon, porque ele estuprou Tamar, ele estuprou minha irmã. E aí Absalão vai lá e mata o próprio irmão, por causa disso. Aí vocês vão ver que a família de fato era uma bagunça.
uma família que não tinha referências paternas. Davi era um excelente rei, cuidava de tudo no externo, por lá de fora da casa, mas dentro da casa ele deixava perecer. Quem sabe você é um bom supervisor de produção. Quem sabe você é um bom empresário. Quem sabe até na igreja você é um excelente obreiro, queridos. Um excelente líder de célula. Um excelente encarregado lá no seu trabalho. Mas dentro de casa é um péssimo pai. É um péssimo marido. E Davi, basicamente, era isso. Era um cara que governava muito bem. O rei de Israel, queridos, ele foi uma bênção para Israel. Mas para a família, ele deixou muito a desejar. Deixou demais a desejar. Eu disse aqui, eu acho que há um mês atrás, Deus não vai te cobrar pela empresa que você teve. Deus não vai te cobrar pelo pastor que você teve. Deus não vai te cobrar pela igreja em que você congregava. Mas Deus vai te cobrar pela família em que Ele te entregou. E se Ele vai te perguntar, fala, e a sua família? Cadê aquela família que eu te entreguei? Para você cuidar. Isso Ele vai fazer. Amém, queridos? E pensando nesse tema, paternidade. Faz alguns dias que Deus colocou no meu coração uma palavra. E eu queria compartilhar com vocês. Eu quero ler com vocês em Malaquias, capítulo 4, verso 6. Ele diz assim: e Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Primeiro ele diz assim, primeiro ele não diz assim, ele fará com que o coração dos filhos se volte para os seus pais. Ele disse isso. Ele disse isso, gente, sim ou não? Não. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Escolha um irmão que está bem longe de você. Escolha alguém que está bem longe de você. Olhe para alguém. Olhe para alguém. Escolha alguém que está bem longe de você. Olhe para alguém que está bem longe de você. Diga para ele assim, a paz do Senhor. Você escolheu? Agora escolha outra pessoa, diga, paz do Senhor. Gente, participa. Estamos na igreja. Amém? Então vamos ler de novo. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei com maldição. Vou fazer a mesma pergunta. Ele disse assim, ele fará com que o coração dos filhos se volte para os seus pais? É esse que... O que ele disse? Ele fará que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. Primeiro, o coração do pai, ele precisa se voltar para os filhos. Primeiro, para depois o coração do filho se voltar para os seus pais. Amém, queridos? Pensando nisso, eu vou falar de 5 tópicos, ou 5 lições que aprendemos para ser pais, tanto espirituais quanto biológicos nos dias de hoje. Amém? Diga para o seu irmão assim, são 5 tópicos, ou 5 lições que vamos aprender hoje. Gente, escolha alguém que está do seu lado novo. Está longe. Diga para ele, a paz do Senhor. Isso. Amém? Vamos lá, vamos participar, queridos. Vamos participar. Tá, vamos lá. São 5 lições que nós vamos aprender hoje, queridos. Tá? E como eu disse, a paternidade, a maternidade, ele anda junto. Amém? O primeiro tópico é o seguinte. Os pais precisam viver uma vida em que vale a pena ser copiado. Esse é o primeiro tópico. Não tem como. Primeiro, meu coração precisa estar voltado para o Lucas, para que o coração do Lucas se volte para mim. Para que ele me veja como referência. Agora, não tem como eu fazer isso, queridos, se eu não viver uma vida em que vale a pena ser copiado.
Imagine vocês, na frente dos pastores eu sou crente, dou um bom testemunho. Quando o pastor me cumprimenta na rua, eu chego a falar em língua estranha. O pastor passa por mim e diga, paz do Senhor, eu oriando alabaias. Porque na frente do pastor ou dos irmãos da igreja, eu sou crente. Eu sou um camarada que dá um bom testemunho. Mas só os meus filhos sabem quem eu sou dentro das quatro paredes, queridos. Só os meus filhos sabem quem eu sou dentro de casa. Os meus filhos sabem, a minha esposa, os meus filhos sabem se o que eu faço e o que eu digo aqui na igreja é verdade ou não. Aí eu estou pregando uma mensagem aqui, o meu filho está ali raciocinando, a minha esposa está ali me vendo. Eles sabem se o que eu estou falando aqui é verdade ou não. Só que nós queremos que os nossos filhos vivam daquilo em que nós falamos e não do que nós fazemos. Quando ao contrário, nós precisamos fazer para depois falar. Estava dizendo aqui no Ativados, como que funciona a liderança? Você quer ser um bom líder? Primeiro você faz para alguém fazer, para alguém ver. Quer ser um bom líder? Primeiro faça para alguém ver. Depois você faça com a pessoa em que você está liderando. E depois você ensina ela a fazer. Aí você vai ser um bom líder. Agora, nós estávamos falando também sobre multiplicação. O pai com defeito, querido, ele vai gerar filhos com defeito. Tanto na área biológica quanto na área espiritual. O pai deformado, os pais deformados, ele vai gerar filhos deformados. Eu estava lendo um artigo de um pedagogo francês. E ele falou que o problema dos filhos é o pai dos problemas. Você entendeu ou não? Hã? Que o problema, não, é isso mesmo. Que o problema dos filhos é o pai dos problemas. Por quê? Porque os pais geram os problemas que vai refletir na vida dos filhos. O pai gera os problemas que vai refletir na vida dos filhos. Aí às vezes nós queremos ter discípulos sarados. Nós queremos ter discípulos, mas não é sarado. Mas não, eu não sou sarado. Às vezes eu não sou sarado e quero ter discípulos sarados. Eu quero ter filhos abençoados. Mas eu lá dentro da minha casa não sou o pai que devia ser, queridos. Tem uma coisa que marcou a minha vida. Isso eu vou levar até morrer. A minha filha um dia falou assim para minha mãe: mãe, quando eu casar, eu quero ter um marido que seja igual ao meu pai. A minha filha falou isso para minha esposa. Quando eu casar, eu quero ter um marido que seja igual o meu pai. Eu estou falando para pais agora e não para filhos. Porque os meus filhos sabem a forma em que eu trato a minha esposa. Os meus filhos sabem a forma em que eu os confronto. Eu não os confronto porque eu sou autoritário. Eu os confronto porque eu amo. E quando eu sento para confrontar um filho, eu mostro primeiro o amor e depois o confronto. Então, os meus filhos sabem que quando eu estou corrigindo, não é porque eu não gosto deles, é muito pelo contrário, é porque eu gosto deles. É porque eu amo eles. Eles sabem disso. Eu não ponho regras em que eu não consigo cumprir primeiro. Eu quero que meus filhos vivam de uma forma em que eu não consigo viver, não, queridos. Não conseguimos. Se não conseguimos, não adianta querer forçar os nossos filhos a fazer. Ou seja, quer ser um bom líder, quer ser um bom pai, tanto na área biológica quanto na área espiritual. Faça primeiro. Faça primeiro. Um dia eu estava em casa, já era mais de meia-noite, dormindo.
Sabe quando você engata aquele sono da madrugada que você, de repente, bateram na porta de casa com tudo, pum, 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 pastor, pastor. Aí eu falei, meu Deus, parece a voz daquela pessoa da nossa igreja. De fato era. Levantei correndo, falei, o que foi? Aí era um homem, né? Era uma pessoa da nossa igreja, mas era um homem. Daí ele disse assim, corre lá na casa do fulano de tal, porque ele vai matar a esposa dele de tanto bater. Aí eu saí correndo, fui lá na casa do irmão, casalzinho que também congregava na nossa igreja. Cheguei lá, 3 filhos, tudo aquado no canto. E uma mulher grande, cara, a mulher era gigante. A mulher eu acho que tinha 1,35 m, 1,40 m mais ou menos. Desse tamanho assim a mulher. E o homem dali batendo na mulher como se fosse um lutador de MMA, queridos. Aí eu entrei pela porta, e minha esposa, Simone estava comigo. Aí eu entrei pela porta. Aí ele falou assim para mim, ó, ninguém interfere aqui. Aqui é a minha casa, é a minha família. Aqui quem conserta as coisas sou eu. Ele falou para mim. Eu disse, tranquilo, queridos. Tranquilo. Eu vou embora para minha casa, então. Só que tem um porém, está vendo ali sua filha? Está vendo seus 2 filhos? Seus 2 filhos vão bater na esposa deles. Porque estão vendo você fazer. Está vendo a sua filha? Se ela não apanhar do marido, ela não vai achar normal. Sabe por quê? Porque ela está vendo que a mãe apanha do marido. Aí ele falou assim, se alguém pôr a mão na minha filha, eu mato. E eu disse para ele, o pai da sua esposa falava a mesma coisa quando ela era criança. E você está batendo nela hoje. E virei as costas e fui embora. Ele parou de bater na esposa. Mas é uma verdade. É uma verdade. Os filhos que vê os pais agredindo mãe, queridos. Ele também, os meninos, vai agredir as suas esposas também. E sabe a menina que você tem? Se ela vê você agredindo a mãe dela, o dia que o marido dela agredir ela, ela vai achar que é uma coisa normal. Porque ela é a cópia da mãe. Um dia, uma história, né? Um menino casou e eles partiam e eles compravam pernil para assar. E o menino gostava de que assasse o pernil inteiro. E a menina já gostava de cortar o pernil em 2 para assar. E aí, e eles ficavam brigando. O menino viu, mas por que você não assa o pernil inteiro? Ela disse, não, porque eu aprendi com a minha mãe. Porque, gente, os filhos aprendem com os pais. E ela dizia, é porque eu aprendi com a minha mãe partia no meio, então eu vou partir no meio. E o menino dizia, não, mas assa inteiro, não, tem que partir no meio. Aí um dia, cansado de tanto brigar, porque assa inteiro, assa metade, assa inteiro, assa metade, eles pegaram o telefone e ligaram para a mãe dela. O rapaz falou, viu, sogra, eu queria saber por que você corta o pernil em 2 para assar. Ela falou, porque o meu forno é pequeno, não cabia inteiro. Quer dizer, os filhos são a cópia dos pais, mesmo que às vezes sem entender, eles fazem. Sem entender o motivo, eles fazem iguais. Sem entender o porquê, eles querem fazer iguais. Hoje em dia, os filhos não querem ser mais iguais aos pais. Pergunta para uma criança, você quer ser igual você quer ser igual a quem? Ele vai falar, Neymar. Você quer ser igual a quem? O Messi, Cristiano Ronaldo. Ninguém quer ser mais igual ao pai, gente. Sabe por quê? Porque está faltando referência dentro de casa. Está faltando referência dentro de casa. E quando o filho quer ser alguém que representa no Evangelho, ele diz, você quer ser igual quem? Eu quero ser igual ao Luciano Subirá. Eu quero ser igual ao Danilo. Eu quero ser igual ao Paulo Mazzoni. Mas os filhos não querem mais ser igual aos pais, queridos. Quando, na verdade, a primeira pessoa em que os filhos têm que ter como referência são os pais.
Tem que perguntar para uma criança, você quer ser igual a quem? Ele tem que dizer, eu quero ser igual ao meu pai. Sabe por quê? Porque é o coração do filho. Quando o coração do pai estiver voltado para o filho, o coração do filho está voltado para o pai. Você entendeu? Sim ou não? Daí você vai perguntar, você quer ser igual a quem? Ele vai dizer, eu quero ser igual ao meu pai do céu, né, gente? Não, ele vai dizer, eu quero ser igual ao meu pai. Mesmo que não seja totalmente, fisicamente. Mas ele precisa, pelo menos, ter o caráter do pai. Se o pai tiver caráter. Né? É duro isso. É duro isso, mas é uma verdade. Né? É duro isso, mas é uma verdade. Mas isso eu digo também no âmbito espiritual, queridos. Porque discípulos são filhos. São filhos. E nós nos preocupamos com discípulos a ponto de não dormir às vezes. A ponto de não dormir. Você quer ver o discipulador ficar preocupado? É ele saber que o discípulo está com problema. Gente, o discipulador não dorme. Aí ele liga, ele conversa, ele quer estar lá. Vocês não sabem o quanto eu tenho perdido sono nas últimas semanas. Por causa de um casal de discípulos. Que a pastora está doente no hospital, nós estamos orando por ela. Já falei com vocês aqui. Quando nós encontramos um discípulo com doente, um discípulo com problema, nós ficamos muito, mas muito preocupados, porque são filhos. São gerados de nós. E se nós não conseguimos ver os nossos discípulos como nossos filhos, querido, nós ainda não entendemos o Evangelho. Se nós não conseguimos olhar para os nossos discípulos como filhos, nós ainda não entendemos o Evangelho. Amém? Então nós precisamos ter uma vida em que os nossos filhos digam assim, eu quero ser como o meu pai. Eu quero ser como ele. Sabe? Ou seja, nós precisamos ter uma vida em que os nossos filhos olhem para nós, pais, e digam assim, vale a pena imitar esse camarada aí. Vale a pena. 1, 2. Essas mulheres vão gostar, gente. Essas mulheres vão gostar. Você quer ver uma coisa que vai fazer a sua família estar bem alinhada e bem alicerçada? É os filhos olhar para o pai e ver que ele de fato ama a mãe deles. Só 2 mulheres entendeu, eu acho. Você quer ver os filhos ficar felizes, estar bem e saber que aquele lar é seguro. É quando ele olha para o pai e sabe que o pai de fato ama a mãe deles. Você quer ver, queridos? Existem coisas que o camarada pode esconder da mulher, mas não esconde de Deus. Simone me mostrou uma coisa hoje, acho que hoje de manhã. 2 imagens. Um casal na praia, né? Não sei, gente, quando eles vão fazer essas ilustrações, eles acabam com a pessoa. Eles destroem a pessoa. Um casal na praia, o camarada barrigudinho assim, né? Abraçado uma mulher destruída. E aí passa do outro lado uma mulher que aparentemente muito bonita. E o camarada está de olho na mulher. Não existe. Essa mulher, a mulherada vai gostar também. Não existe mulher feia, queridos. Existe mulher sem investimento. É verdade. Você quer ter uma mulher bonita, invista nela. Sabe, segunda-feira, você vai sair para o seu trabalho de manhã, talvez ela durma um pouco mais do que você. Né? Talvez. Na minha casa é o contrário. Eu durmo um pouco mais do que a Simone, ela sai mais cedo do que eu. Sabe aquele armarinho do banheiro que tem lá, onde ficam as escovas de dente?
Acorda segunda-feira de manhã, querido. Escreve um bilhete bem longo, extenso. Coloca lá no armarinho dizendo: meu amor, eu te amo. E uma nota de R$200 atrás. Quando ela puxar o papelzinho assim, ela vai encontrar nota de R$200 lá, querido. Pensa na semana em que você vai ter. Verdade, querido. Vai ser uma bênção. Invista na sua mulher. Invista. Quando você casou, a sua mulher era tão ou mais bonita do que as que você vê na rua. Mas o estresse, a falta de atenção e a falta de investimento fez você ver as outras da rua mais bonitas do que ela. Você pode esconder da mulher, mas dos filhos você não esconde. Às vezes o camarada não está andando com a mulher na rua, mas está andando com o filho, né? Está andando assim e passa aquele avião do lado, ele faz assim, ó. O filho está vendo, querido. Deus está vendo. Mas o seu filho está vendo também. Está entendendo? E aí, se o filho tiver caráter, sabe o que ele vai pensar? Esse é um tipo de pai que eu não quero. Esse é um tipo de marido que eu não quero ser igual. Imagine o seu filho pensando. Talvez ele não te diga, mas ele pense: esse é o tipo de pai, ou o tipo de marido que eu não quero ser. Está entendendo, queridos? Que eu não quero ser. E a sua filha vai dizer assim, sabe o que a sua filha vai dizer? Esse é o tipo de marido que eu não quero ter. Esse é o tipo de marido que eu não quero ter. Então, segundo passo, mostre para os seus filhos. Mostre para eles que a sua esposa ou que a mãe deles é amada. E ame de verdade, queridos. Porque amor é uma decisão. Tem pessoas que ficam esperando o sentimento cair do céu, né? Pá! Amei. Decida amar. Pague o preço por ela. A Bíblia diz que os homens precisam amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pague o preço, queridos. Está difícil, mas eu não abro mão. Amém, queridos? E faça os seus filhos saber disso. Faça os seus filhos entenderem isso. Vou andar mais rápido aqui. Vocês sabem que microfone na mão de pastor fica... Todo mundo sabe, gente. Que isso? Que isso, gente? Eu pensei que era só eu que sabia disso. Bom, 3. No 3 eu quero ler com vocês um texto. Tá? Eu anotei aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui porque eu anotei. É Provérbios, capítulo... Deixa eu ver aqui. Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 23 primeiro. Coloca lá para nós, Provérbios 23, verso 13. Provérbios 23, verso 13. Esse é o terceiro. Se você estiver anotando, primeiro, seja um pai, seja um modelo de pai em que vale a pena ser seguido. Segundo, ame a mãe dos seus filhos. E terceiro, discipline os seus filhos. Discipline. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Amém? Eu quero ler mais um texto com você ainda em Provérbios. Capítulo 15, Israel, de Provérbios, verso 31, 32 e 33. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria,
E a humildade antecede o quê? A humildade antecede a? Então, quando eu ouço uma disciplina, queridos, uma correção. O meu pai biológico, ele faleceu. Mas nós temos pais espirituais. Quando eu ouço uma correção, ou sou disciplinado pelo meu pai espiritual, o que isso vai acontecer? Isso vai me trazer honra. Eu estava falando aqui no Ativados. Todas as vezes que nós encontramos a palavra pecado, nós encontramos desonra. Junto, elas andam junto. Desonra e pecado, elas andam junto. Mas quando encontramos humildade, nós encontramos a palavra honra. E às vezes, por falta de humildade, os filhos não querem ser repreendidos. Porque chega aos 18 anos, 19, 20, eles acham que pode fazer o que querem. Acham que pode fazer o que querem. Tá? Quando é criança, nós arrastamos, sim ou não? Criança gente, criança não sabe o que faz. Criança não tem entendimento de muitas coisas, então nós arrastamos. Não quero fazer, vai fazer do mesmo jeito, porque é criança. Agora, depois que cresce, chegou aos 18, 19, 20 anos, aí você diz para um filho seu, é assim. Ele diz assim, não, eu não quero fazer assim, eu já cresci. Aí você fala assim para ele, é grande o suficiente? Sou. Então vai viver a sua vida. E não me incomoda mais. É desse jeito. Porque se o camarada é soberbo, a ponto de não ouvir uma correção do pai, porque ele vai andar junto com o pai. Para quê? A Bíblia diz que a casa dividida ela não subsiste, gente. A casa dividida ela não subsiste. Se o filho não quer ouvir o pai, então por que ele vai ficar junto com o pai? Vai viver a vida dele. Pega o seu barco e vai lá para a China, para a Coreia, sei lá, para a Austrália, sei lá para onde. Porque enquanto eu sou pai, se quiser andar comigo, vai precisar ouvir a minha disciplina, as minhas correções. Ou então eu deixo de ser pai. Sim ou não? Não tem como deixar de ser pai. Uma vez pai para sempre. Tem um ditado no mundo aí, diz que pai é o quê? Hã? Vocês acreditam nisso? Não, existem pais que abandonam, mas continua sendo pai. Um dia, conversando com alguém, aqui na igreja, essa pessoa falou assim para mim, pastor, a gente vai pregar em alguns lugares, algumas cidades distantes, e prega e enche a igreja. A gente fica lá uma semana, 15 dias, a gente prega, faz um movimento na cidade, enche a igreja, aí a gente vai embora. E aí voltamos lá um ano depois, todo aquele pessoal que ganhamos, eles foram embora. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Existem muitos pais desnaturados por aí, que arrumam o filho e vão embora. No reino espiritual, isso não funciona. Eu sou responsável pelo filho que tem. Não é eu pregar aqui, lançar o apelo, alguém aceitou Jesus, pronto, a responsabilidade é sua. Não. Isso não existe, querido. Lá do lado da minha casa, não adianta eu evangelizar alguém. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não adianta eu evangelizar alguém e aceitar Jesus. Eu falo, pronto, a responsabilidade é dos pastores. Não, não existe isso, querido. A partir do momento em que eu evangelizei, e que eu ganhei a responsabilidade de cuidar de mim, eu sou pai. Eu gerei ele em mim. Você entende isso, sim ou não? Agora todo mundo ficou quieto, né? Hã? Que pena. Um dia fizemos isso, fizemos um evento lá. Um punhado de gente aceitou Jesus. Aí o menino chegou em mim e falou, pastor, agora é com o senhor. Eu falei, como assim comigo? Cara, eu já tenho mais de 50 que eu cuido. Você está trazendo mais quanto para mim? Não, vai cuidar você. Falei, pastor, desse jeito.
Porque não é assim, vamos fazer um evento aqui e ganhar 200 almas. Vamos fazer um evento e ganhar 200 almas. Mas quem vai cuidar? Não é só gerar filhos, queridos. É cuidar de filhos. Não se trata de ter estratégia para as pessoas mudarem a rota, ou seja, se converter, aceitar Jesus. Elas precisam ser cuidadas. As pessoas precisam ser cuidadas. E eu vou além. Desculpa, mas eu tenho que falar. Às vezes a pessoa está lá com um demoninho só. Só um demoninho em casa lá, está tranquilo com um demônio só, pastor. Está lá. Não conhece a Deus, está tranquilo com um demônio só. Vivendo a vidinha dela lá. Aí entramos na vida da pessoa. Não, esse demônio não pode ficar aqui. Vamos lá. Fazemos ela aceitar Jesus, expulsamos o demoninho que estava lá, né? E ele vai embora e nós não cuidamos, vamos embora. A Bíblia diz que depois ele vai voltar e vai trazer mais 7. Volta, se você não cuidar, volta lá daqui a um ano e veja como vai estar a vida dessa pessoa. Vai estar destruída se você não cuidar. Essa pessoa precisa de cuidado, queridos. Se você não for cuidar, nem ganhe, nem evangelize. Se você não for cuidar, nem evangelize. Cuide. Se torne um pai. Se torne um pai espiritual. Lembra que nós falamos do propósito em que nós nascemos? Esse é o propósito. E se nós não cumprirmos os nossos propósitos, querido, estamos perdendo tempo na terra. Somos um peso da terra. É pesado, mas é verdade. Somos um peso aqui. Se nós não cumprirmos os nossos propósitos para qual fomos chamados. Fugir um pouquinho do esboço, tá? Mas vamos voltar a falar sobre disciplina. A disciplina, ela não machuca. Existe uma diferença de disciplinar os filhos e de machucar os filhos. Existem hoje adultos machucados e machucando seus filhos porque eles não foram disciplinados. Eles foram machucados quando criança por pais sem entendimento, por pais sem sabedoria, por pais que não tinham condições, estrutura para conduzir uma família. E isso formou filhos deficientes, doentes, machucados. E hoje esses pais estão machucando seus filhos. Disciplina é diferente de correção, queridos. Disciplina é diferente de correção. Nós vamos corrigir os nossos filhos. Nós até pegamos o chinelo e... O Lucas não teve muito essa sorte de chinelo. Sabe? Foi poucas vezes que ele apanhou, mas não foi de chinelo. Foi um pouco mais pesado. A Bíblia manda bater com vara, né, gente? Glória a Deus. O Lucas não teve a sorte de chinelo. Chinelo é leve. Chinelo é leve. E ainda na época existia um chinelo que era bem levinho. E aí então o chinelo não... Mas o que é disciplina? Por que eu estou falando que disciplina é diferente de correção? A correção é quando o filho erra. Você chama o seu filho e diz assim, eu vou corrigir pelo seu erro. Não é isso? Não é isso? O filho errou. Aí você chama o seu filho e diz assim, eu vou te corrigir porque você cometeu um erro. Isso é correção. A correção ela é momentânea. É um exemplo, é só um exemplo. Isso não acontece. Eu nunca vi dois irmãos tão grudados, tão apaixonados que nem o Lucas e a Laís. Demais. Mas exemplo, o Lucas e a Laís têm uma briga, só um exemplo. Aí eu chamo os dois e digo assim, eu vou corrigir vocês dois por causa da briga que vocês tiveram. Isso é uma correção. E disciplina é eu dizer para eles, vocês nunca mais vão brigar. Vocês entenderam? Sim ou não? E eles entenderem isso. E dizer, eu fui corrigido,
e agora eu não posso brigar mais. E agora existem filhos que são machucados. E estão machucando outras pessoas, porque não na hora da correção. Porque existem palavras que os pais falam para os filhos, que os filhos preferiam ter levado uma surra de cinta, uma surra de vara, de cabo de vassoura, por causa de palavras. Ou seja, eles preferiam ter levado uma surra de cabo de vassoura do que ter ouvido determinadas palavras lançadas pelos pais. E aí formam filhos machucados, feridas que vai perpetuar para o resto da vida dele, se ele não tiver um encontro com Deus e for sarado de fato. Amém, queridos? Vamos lá, vou correr um pouquinho aqui. 4. Eu falei 5, né? Quantas que eu falei? Quantas que eu falei? Quantas foram? Foram 3. Estamos na 4ª, né? A 4ª é o seguinte: ame incondicionalmente o seu filho. Você ama o seu filho, sim ou não? Ame incondicionalmente. Seu filho é branco, eu amo. Seu filho é abençoado de cor, que nem diz o Igor, eu amo. Brincadeira, viu, gente? Eu falo isso porque eu sou moreninho. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi rejeição de filhos por causa de cor, por causa de cabelo. O cara casa com uma pessoa morena e quer que o filho nasça polaco, gente. Aí o filho não nasce polaco, ele não é aquilo que ele esperava. Ele rejeita. É. Ame o seu filho incondicionalmente. Lembra do exemplo de Jesus, de Deus? A Bíblia diz que Deus nos amou ainda sendo... Quem está comigo? A Bíblia diz que Deus nos amou mesmo ainda sendo... pecadores. Aí encontramos um defeito nos nossos filhos. Amamos, mas não igual antes. Aí você tem 2 filhos. Um faz tudo o que você quer. O outro já nem tanto, né? O outro já é mais espoleta. Não faz tudo o que você quer. Aí você ama aquele que faz tudo. Ou seja, ama os 2, mas mostra que aquele que faz tudo que você quer, você ama mais. Ah, aquele ali é melhor para mim, né? Aquele ali me obedece, você não obedece. Então eu amo mais aquele ali. Talvez ele não te obedeça, porque você já demonstrou essa falha, em que você tem preferência de filhos. Imagine se Deus fosse escolher, queridos. Imagine se Deus fosse escolher. Meu Deus, eu acho que eu teria sido condenado. Não teria nem nascido, se Deus fosse escolher. Tanta gente melhor do que eu. Tanta gente mais bonita do que eu. E mesmo assim Deus me escolheu. E é por isso que você está aqui, porque Deus te escolheu também. Vamos ser sinceros, quanta gente melhor do que você. Mas Deus escolheu você, querido. Porque Ele não tem preferência de filhos. Para Ele somos todos iguais. Todos iguais. Uns têm mais defeito, outros têm menos defeito. Mas Ele nos escolheu com todas as nossas imperfeições. Com todos os nossos defeitos, querido, Ele nos escolheu. Não é por merecimento que estamos aqui. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. Mas é porque Ele nos amou, queridos. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que fomos chamados, escolhidos, separados. Porque Ele nos amou. Escolha pelo menos 2 ou 3 irmãos aí, diga para ele, ó, Deus te amou, Deus te ama, escolha. Escolha.
Levanta, sai do seu lugar e diga para alguém, diga, olha, Deus te amou e é por isso que você está aqui. Foi por amor e não por merecimento. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou mesmo assim. Nós não era ninguém, mas Ele nos amou mesmo assim. Nós não tínhamos valor, mas Ele nos amou mesmo assim, queridos. Ame o seu filho incondicionalmente. Você sabe quando o coração dos filhos vai estar voltado para o pai? Quando o coração do pai estiver voltado para o filho. Quando o pai demonstrar para os filhos todo o amor que ele sente. Quando o filho entender esse amor, quando ele expressar esse amor, ou quando o pai conseguir expressar esse amor, e o filho compreender o amor do pai para o filho, o coração do filho automaticamente ele vai voltar para o pai. Sabe aquilo que o filho não fazia? Ele vai começar a fazer, queridos, porque é por amor e não por merecimento. E para terminar, para nós ministrarmos a ceia, siga o único exemplo de pai perfeito. Siga. Quer ser um bom pai? Ou pais, né, que estamos falando no geral aqui, estamos, como que eu posso falar a palavra técnica correta, Igor? Vamos dizer que nós estamos generalizando a situação aqui. Pais. Estamos colocando tudo no mesmo pacotão, né? Siga o único exemplo de pai perfeito. Porque por mais que eu ame os meus filhos, e eles entendam isso, eles vejam isso em mim, eu tenho falhas. Por mais que eu tento ser o marido, o melhor marido possível, eu tenho falhas. E eu sou cheio de falhas. Mas eu conheço um que não tem falha. Ele não tem falha. E se você seguir o exemplo dele, você vai ser o melhor pai do mundo. Você vai ser a melhor mãe do mundo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor. Em nome de Jesus. Bem-vindo ao mês de paternidade, queridos. Bem-vindo ao mês de paternidade. Bem-vindo ao mês de paternidade. Louvado é o nome de Jesus. Eu quero fazer um ato profético aqui antes de nós orarmos. Você que está com a sua esposa, você que está com o seu marido, mulheres que estão perto de mulheres, homens que estão perto de homens, que não está o casal aqui. Eu quero fazer um ato profético nessa noite. Coloque a mão sobre o ombro dessa pessoa, por favor. Coloque aí. Ou seja, você abrace o seu marido, a sua esposa. Feche os seus olhos, por favor. Apague as luzes para nós, filho. Louvado é o nome de Jesus. E você vai repetir essa oração comigo. Você vai repetir essa oração comigo. Primeiro, diga para essa pessoa: bem-vindo ao mês de paternidade. Diga para ela. Agora feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Mês de agosto. Com fé. Mês de agosto. Mês de paternidade. Deus vai fazer de você um pai espiritual como nunca se viu na face da terra. Eu profetizo na sua vida uma legião de filhos, uma multidão de filhos nunca se visto. Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar. Você será grande, o seu nome será ecoado nos 4 cantos da terra, não para te glorificar, mas para glorificar o nome dele, porque toda a terra o nome dele será conhecido através da sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus.